Eu converso agora com o Marlon Reis. Ele é o coordenador jurídico da Educafro. Marlon, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito obrigado, viu, pela oportunidade de estar aqui para estar esclarecimento sobre essa matéria. Pois é, até eu queria que você falasse mais sobre essa lei de cotas. O que você achou agora desse momento? Muito importante isso. Na verdade, a revisão da lei, ela deveria ter sido feita no ano passado. O que ocorre é que, no ano passado, nós estávamos no contexto de uma maioria política que não era sensível a essa matéria. Esse ano, conseguiu-se o concerto de forças políticas necessário para cumprir a missão com um ano de atraso. Houve a revisão da lei e, felizmente, para melhor, deu mais estabilidade e trouxe mais vantagens e vitórias aí para comunidades vulnerabilizadas no Brasil. Eu queria que você falasse mais, então, sobre essas vantagens e vitórias que essa nova lei está trazendo. Bom, destacando aí três que são a redução da renda familiar de 1,5 para 1 salário mínimo, a introdução dos quilombolas de maneira explícita. Antes eles poderiam participar, mas numa categoria mais genérica aí, mas agora eles têm uma previsão específica para essas cotas, que são aqueles que vivem nas comunidades remanescentes de quilombos, não é? E basicamente também nós vimos tem vários outros pontos. Eu queria destacar nesse momento esses dois elementos aqui. Eu queria até que você falasse, eu quero abordar a questão dos quilombolas. O censo, inclusive, do ano passado, estabeleceu aí um número muito grande de pessoas pertencentes que são quilombolas. Para que essa pessoa seja incluída e possa também reivindicar essa questão das cotas, basta o depoimento dela ou tem que provar alguma outra coisa a mais? Bom, a base do reconhecimento da origem étnica, e no caso aí também comunitária, porque envolve o pertencimento a uma comunidade remanescente de quilombo em particular, envolve diversas etapas, que começa com a autodeclaração, mas que se conclui com a heteroverificação. No caso, por exemplo, das pessoas negras, que são as pretas e pardas, a lei estabelece a realização a instituição de uma comissão de heteroverificação que irá considerar a cor, né, os aspectos fenotípicos daquele candidato. No caso dos quilombolas, pode e deve ser apresentada prova do pertencimento àquela comunidade em particular. Comprovantes de residência, por exemplo, que demonstrem que essa pessoa vive numa comunidade efetivamente remanescente de quilombo. Essa prova pode ser feita, sim. Ô Marlon, qual é a importância? Eu queria que você falasse bem, porque eu quero até discutir quem é contra, né? Qual é a grande vantagem, a importância de se ter uma lei de cotas aqui no Brasil? Olha, eu tenho uma visão muito particular sobre o assunto, mas eu queria enfatizar que normalmente os argumentos a favor dizem respeito à necessidade de reparação histórica, uma vez que nós sabemos que, de fato, é verdade, nós vivemos ainda as consequências absurdas e abjetas daí do período de escravidão, que foi o mais longo da história da humanidade e o último a se encerrar em todo o Ocidente. Mas eu quero enfatizar outra questão, é de racionalidade. O Brasil promove a exclusão massiva da maioria da sua população, porque a população negra é extremamente majoritária e considerada uma minoria branca que tem, de fato, sempre teve privilégio de acesso a todos esses espaços que são fundamentais para a mobilidade social. O maior fator e o mais importante e efetivo e eficiente fator de mobilidade social é a educação. E não faz sentido que as vagas das universidades públicas continuassem a ser, como sempre foram, reservadas só para pessoas bem situadas economicamente e brancas. Eu sou um exemplo de como era difícil ingressar na universidade pública. Eu fiz faculdade de Direito no Maranhão, que tem mais de 70% da população negra, e eu era o único aluno negro da turma na faculdade, todos os demais brancos na Universidade Federal do Maranhão. Então, existe uma necessidade, além da reparação histórica, que é importante e fundamental, que é de se incluir
ampliar o número de incluídos. Isso é bom para o Brasil, isso é bom para a política, isso é bom para a democracia, isso é bom para a economia brasileira, porque inclui mais pessoas no mercado, inclusive do consumo, e é de uma irracionalidade atroz, seria que se nós continuássemos criando dificuldades, barreiras, para que essa maioria chegasse à universidade pública. Ô Marlin, qual que é a avaliação que o senhor faz desses 10 anos? Qual que foi a importância, o índice de pessoas que realmente aproveitaram essa oportunidade, estão estudando, estudaram, se formaram? Qual que é o resultado prático de tudo isso? Bom, esses 10 anos, eles serviram, inclusive, para facilitar a manutenção das cotas. Se houvessem dados negativos, nós teríamos muita dificuldade nessa votação que ocorreu ontem. Mas o que acontece? Nada do que os muitos detratores das cotas diziam se confirmou, absolutamente nada. Por exemplo, as cotas vão reduzir o nível da qualidade de ensino nas universidades. Nada disso. Os relatos, inclusive em estudos acadêmicos, demonstram que houve apenas um aumento da diversidade, nada mais. Até porque as cotas são apenas incentivos de pontuações, elas não fazem com que pessoas que não tiveram uma base mínima consigam chegar a determinados cursos. Elas apenas estimulam para que haja uma maior distribuição entre aqueles que obtiveram as notas adequadas. E por isso houve um aumento da diversidade nas universidades, o que é sempre bom. É até contraditório imaginar uma universidade em que não haja uma pluralidade de histórias, né, de contextos, de biografias ali, dividindo aquele espaço. Então, na verdade, foram inúmeras as conquistas, essa possibilidade que eu já mencionei, Jodeva, de uma mobilidade social que nada dá mais e melhor do que a educação.